Boa noite, eu sou Marcelo Militão, está começando o programa Cidadão Tropical. A reforma trabalhista implementada em 2017 flexibilizou as normas de trabalho e tornou mais dinâmico o ambiente nas empresas. Entretanto, o direito dos trabalhadores e as obrigações com o fisco permaneceram obrigando as empresas a gerir com cuidado as suas relações trabalhistas. Num país onde o emaranhado de leis e normas atormenta as empresas de todo tipo de tamanho, criar programas de controle e acompanhamento gerencial torna-se cada vez mais necessário. Uma ferramenta extremamente útil que cada vez mais empresas lançam mão é o programa de compliance, que funciona como um código de conduta e serve para dar transparência e minimizar os riscos de demandas judiciais. Um outro código, cujo uso também está crescendo, está na área das relações de família, é o Pacto Antinupcial. Para tratar desses temas, nós convidamos os advogados Jossam Batistucci, Glaucio Gonçalves Fonsati e Renan de Quintal. Eles são especialistas em direito empresarial, trabalhista e de família. E estão aqui conosco. Vamos começar com o doutor Jossam Batistucci e com a doutora Glaucio. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo jóia, Marcelo. Tudo ótimo. Doutora Glaucio, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Bom, vamos começar falando da reforma trabalhista implementada em 2017, já faz algum tempo, né? Que flexibilizou muitas regras, né? E a expectativa era que já haveria uma queda no número de demandas na Justiça do Trabalho. Isso se confirmou ou não? Efetivamente sim, Marcelo. A gente passou, nos anos seguintes a 2017, realmente a ter uma baixa no número de ações trabalhistas, fruto inclusive de um certo receio que tinha de muitos trabalhadores de entrarem com a ação e saírem de lá com uma condenação contra eles, em razão da questão envolvendo assistência judiciária, né? Se eles tinham justiça gratuita para poder ir ou não ir, se fossem condenados, retiraria do dinheiro que eles teriam a receber, às vezes, né? Eventualmente. Mas depois, na linha do tempo, em razão de decisão do STF, que reconheceu que a assistência judiciária, sim, pode acontecer, mas e existe efetivamente, então, limitando um pouco essas situações. E aí a gente observa que, de forma gradual, está tendo um novo aumento das ações trabalhistas. Isso tem ocorrido. Mas não chegou ainda como era antes, é isso? Ainda não. Há uma previsão de que ainda 20% de queda ainda temos, né? Mas tem subido gradualmente, como diz o Dr. Jossam. É preciso lembrar que a reforma trabalhista não tirou os direitos dos trabalhadores, né? Não foi isso. Ao contrário até, Marcelo. A gente observa, eu já tive a oportunidade de falar disso em diversas palestras, entrevistas, que, no fundo, a reforma trabalhista tem que tomar bastante cuidado, o empresário, o empregador. A gente passou a ter, por exemplo, as convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho tendo força de lei. Então, embora tenham realmente flexibilizado parte desses direitos, uma outra parte foi muito impositiva, deixando ainda esta brecha, eu posso assim dizer, que é dar àquela convenção coletiva uma força obrigatória. Ou seja, o empresário que está lá na empresa dele, tendo o governo como sócio, muitas vezes nos tributos, né? É verdade. Tendo a situação dos riscos operacionais, com fornecedores, com clientes e tudo mais, a gente ainda passa a ter uma outra vulnerabilidade, que é, de repente, eles estão lá trabalhando, não estão ali nas negociações entre os sindicatos para formar a convenção coletiva e, de repente, tem ali para eles uma imposição com força de lei. Não apenas em relação a direitos dos trabalhadores, mas também em relação a benefícios que são implementados e um dinheiro que vai, por exemplo, para pagar os sindicatos. Tem gente que diz que não tem como prevenir demandas trabalhistas. O que as empresas podem fazer? E isso que essas pessoas falam é verdade? Não tem como prevenir? Tem como prevenir. Não há 100% de certeza de que uma demanda não virá, mesmo adotando essas prevenções, digamos assim. Mas tem como reduzir bastante a possibilidade de sofrer uma ação trabalhista, sim. Adequando a empresa às normas e regras previstas, né, todos, e documentando-se, criando um ambiente saudável entre empregado e empregador, é possível sim. Exato, Marcelo e doutora Glaucio. A gente observa que a melhor maneira de prevenir é cumprir a legislação. E aí muita gente pode, às vezes, pensar, mas cumprir a legislação vai ficar muito caro, vai ficar muito difícil. Não, o que fica inviável. O que fica inviável. Não, ao contrário. O que fica inviável é sofrer uma condenação que vem e retira um fluxo de caixa de uma vez. Quando a empresa implementa, ela consegue precificar os seus custos adequadamente.
ela consegue competir no mercado com aquilo que é a realidade. Evitar uma ação trabalhista não dá, até porque é um direito de ação garantido na Constituição Federal. Porém, se você cumpre com todas as regras e legislações, o seu risco diminui muito. O seu passivo, consequentemente, diminui. O que isso traz? E isso é uma ferramenta, é uma consequência, melhor dizendo, de um compliance trabalhista. O que traz é uma empresa com um fluxo de caixa mais seguro, o que traz é uma empresa muito mais na mão deste empregador, onde ele pode exigir dos seus colaboradores, dos seus empregados, tudo aquilo que eles efetivamente têm que cumprir. Com isso, as ações trabalhistas vão reduzir gradualmente e vão reduzir de maneira natural também. Na medida em que o empregado ou um ex-empregado, né, quando demitido ou quando pedir as contas, vai chegar para o empregador, ou melhor, vai chegar para o advogado, ou nem vai chegar porque vai falar, não, a empresa cumpre tudo. E o empregado, ele vai ver o quê? Uma lealdade entre o empregador e o empregado. Esse ambiente de trabalho novo, ele é muito sadio. Ele protege o empregado e naturalmente vai proteger o empregador também. Você falou em compliance, né? A palavra é bonita, mas antes disso, vamos pensar na realidade que vocês, advogados, encontram nas empresas. A maioria dos empresários é organizada nesse setor ou não? Não é, infelizmente, porque isso só gera traumas e problemas. Tem muita gente que muitas vezes vai à falência por desorganização. Tem gente que não pega recibo de pagamento e aí chega na justiça, corre o risco de ter que pagar 2 vezes. Então, quando a gente fala em compliance é uma palavra, como você falou, bonita, e efetivamente é mesmo, até a sonoridade dela, mas o que é? Agir em conformidade. Compliance é conformidade, agir em conformidade com a legislação. Então, por exemplo, pagou horas extras, pega recibo. Fez horas extras, registra no cartão ponto. Ah, mas é muitas horas, não dá para pagar agora. Ok, a legislação, né, doutora Glaucia, traz um programa de banco de horas, por exemplo, acordo de compensação, mas se fizer isso, tem que documentar. Entende? E é algo tão simples, né? E aí depois o quê? Faz com que tudo fique harmônico na empresa. E aí, estando em harmonia, vai ser algo muito simples. E é esse o papel da direção da empresa, quando você cria um programa de compliance? O papel da direção da empresa é fundamental para a criação do programa de compliance. Porque a direção, os diretores, os gestores, os gerentes, todos têm que estar com a ideia dessa colocação da empresa em conformidade com as leis e regras, todos simultaneamente, né? Então, o papel deles é muito importante. A gente costuma dizer, né, que o compliance precisa vir de cima, né, da diretoria para os funcionários. É assim que se implementa um bom programa de compliance. É uma mentalidade de cumprimento da legislação. É uma mentalidade de olhar de que empresas de sucesso, Marcelo e todos que nos assistem, empresas de sucesso cumprem a legislação. Então, se a empresa pequena, que o compliance serve para a empresa pequena também, se mesmo a empresa pequena ou média, ela quer efetivamente crescer, né, e quer competir, ela não é tirando o direito dos trabalhadores e não é sendo desorganizada, é o contrário. Veja, uma empresa que é desorganizada, ela vai chegar em um momento, vai tomar uma pancada, ou seja, vai ter uma condenação da Justiça do Trabalho que vai às vezes levar à bancarrota, né? Vai levar à falência. Justamente por quê? Porque vem um baita dinheiro, uma baita condenação e é retirado do caixa, ou tem estoque penhorado, carro penhorado, conta bancária, etc., no momento que não deveria ter. E aí vira uma bola de neve que não consegue mais pagar os fornecedores, não consegue mais pagar os trabalhadores, e aí a empresa vai à falência. Então a gente observa que vir, né, de cima, como a doutora Glaucia mencionou, é uma mentalidade muito positiva e que vai transformar o futuro da empresa. A empresa só tende a crescer. Então o compliance não é apenas um nome bonitinho que está aí na mídia, mas sim algo que as empresas precisam efetivar. Tem que tirar da gaveta. Tirar da mentalidade primeiro, depois tira da gaveta e faz acontecer no dia a dia. E aí é uma nova rotina, é algo tão bacana de ver, porque transforma a realidade e a vivência das empresas. Agora, como é que é implementado um programa como esse? Bom, a primeira coisa que se faz é fazer uma análise de risco na empresa, né? Nós precisamos conhecer essa empresa, saber como que ela funciona, quais os documentos que ela já tem, analisar esses documentos que ela tem, qual é o problema maior para ela, por que ela está procurando isso, porque normalmente tem um motivo, né? O empregador, ele fala, preciso resolver isso e isso.
mas a gente faz uma análise inteira de toda a documentação que tem, de todos os problemas da empresa e a partir disso começa a implementar a documentação necessária, a instrução de todos os funcionários, aqueles documentos que estão sendo feitos a partir daí. Então envolve todo mundo, né? Envolve todo mundo. Exato, Marcela. Veja que os programas de compliance bem estruturados, eles vão primeiro fazer um diagnóstico, conforme a doutora Glaucia mencionou. Então, eles vão fazer um diagnóstico, vão conhecer a realidade da empresa, saber o que tem de documentos, se o que tem está correto ou não, saber o que falta de documentos. Aí, uma vez seguindo a etapa seguinte, o que vão ser feitos? Vão ser feitos toda a documentação, uma revisão completa daquilo que tem e o que não tem vai ser confeccionado de maneira personalizada para aquela determinada empresa. A realidade. Nós conhecemos casos, por exemplo, de empresas que o funcionário não pode nem relar no celular. É uma indústria, ele inclusive corre o risco de perder braço. Então vejam que o programa de compliance protege a empresa e os trabalhadores. Um ambiente de trabalho saudável, ter um código de conduta, por exemplo, onde o empregador possa exigir do colaborador aquelas regras que ele quer para o dia a dia, para o cotidiano efetivamente. Então aí vai se construir e realmente estruturar toda essa documentação e depois vai em etapa de entrega, onde vai ser feito efetivamente o treinamento das equipes, né? Então a equipe do RH, por exemplo, a equipe de gerência, para que eles conheçam aquela documentação e possam saber como e quando aplicar. Então tem que ter um treinamento aí para pôr em prática tudo isso. Sim, exatamente. Mas é simples, entende? É algo muito simples. Você fala um treinamento, a gente acha que é um curso de pós-graduação. Não é tranquilo, né? Na verdade, é só dizer, olha, esse documento existe para isso e por isso, né? Há uma razão de ser dele. Então ele tem que ser implementado. Então, por exemplo, eu já vi casos em que era um contrato de trabalho, aí o funcionário foi lá e só assinou na última página, uma assinatura, na verdade uma rúbrica. Não dava nem para saber quem tinha assinado, não tinha data e localidade, não tinha rúbrica em nenhuma das demais páginas. Então algumas coisas assim tão simples que a gente fala em treinamento é isso, né? Só dizer, olha, você tem que fazer assim, para que não haja depois questionamento a respeito. E funciona, né? Quando treina, sim, as pessoas passam a cumprir, é isso? Sim, qual que é a experiência que vocês já têm com as empresas? As empresas tendem a cumprir, mas algumas vão ter mais resistência. Lembre que para implementar o novo, o velho precisa sair, né? Essa é uma filosofia importante de vida, inclusive. Então, muitas vezes, a gente não consegue implementar, eu digo como ser humano, começar uma atividade física, por exemplo, mudar uma alimentação, se você ainda tem a mentalidade anterior. Então, ter esse desenvolvimento, por isso que a doutora Glaucia mencionou, né, vir de cima para baixo, essa mentalidade, esse desenvolvimento é fundamental. Aí o que vai acontecer? No dia a dia, as empresas vão conseguindo implementar efetivamente, por conta dos treinamentos, da revisão disso, do acompanhamento periódico. Cabe em qualquer tipo, mesmo uma pequena empresa mesmo? Cabe mesmo? Este é o melhor momento para se implementar um programa de compliance. É igual às situações relacionadas a planejamento sucessório, holding, por exemplo. Qual o melhor momento? O melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. Né? Ou seja, sempre cabe, sempre deve ser feito. Um programa de compliance implementado, obviamente que adequado a uma empresa de menor porte, é fundamental para permitir com que essa empresa possa crescer. Uma empresa nunca vai crescer fazendo coisas erradas, descumprindo a legislação. Então, casos, por exemplo, que já vimos uma vez, uma empresa ela tirava os funcionários do trabalho do sábado e compensava durante a semana. Algo simples e que muitas empresas fazem. É bom para o funcionário, no sábado ele fica com o dia livre, trabalha um pouquinho mais de segunda a sexta. Ocorre que tem uma boa parte da jurisprudência da Justiça do Trabalho que entende que o empregado cumprir mais de 8 horas de segunda a sexta somente é possível se tiver um documento, que é o acordo de compensação. Mesmo que ele não trabalhe no sábado. Por quê? Porque mais de 8 horas é hora extra. Então observe, por falta de um documento de 3 ou 4 linhas, esse determinado empregador, isso é um caso real, esse determinado empregador correu o risco de pagar muitas horas extras, 3, 4, 5 mil reais. Então veja, por conta de algo simples, que deve ser implementado para a empresa pequena como para a empresa grande. Por sinal, empresas muito grandes, elas já cumprem a legislação. Elas já apanharam na linha do tempo, de modo que não quebrassem, mas muitas quebram, né, efetivamente. Mas as que sobraram nessa grande peneira que é o mercado, a concorrência e tudo mais, e todas as intempéries jurídicas que existem, a gente observa o quê? Que elas cumprem a legislação. Muitas vezes elas têm advogado próprio, têm contador próprio, têm sistema de RH interno próprio,
com colaboradores que implementam. Os pequenos não, então os pequenos são pequenos e médios, são os que mais precisam, né? Então, efetivamente, elas precisam cumprir para dar condições de crescer. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui e pedir para a doutora Glaucia comentar aqui. E uma empresa do tipo paternalista, ou seja, o patrão, ele trata os funcionários, e tem muito, hein? Como se fosse da família mesmo, né? Sim. É possível que você criar um programa desse que funcione? Porque aí o cara já está acostumado a, inclusive, a dar desculpa para o patrão, né? Não fiz porque não deu e tal, não é? Não é isso, doutor? É possível, mas como a gente já disse antes, é necessário que a diretoria dessa empresa queira efetivamente, né? E é necessário, inclusive, eu diria, uma empresa com caráter assim paternalista, porque normalmente esse tipo de empresa funciona muito na confiança, pouco documentada, com salários normalmente maiores, né? Então são empresas que precisam muito de uma implementação de compliance, porque são empresas que correm graves riscos de sofrer uma demanda trabalhista. Você quer ver uma ideia, por exemplo? Se você emprestar ou der um dinheiro para a esposa, você vai pegar um recibo? Não, né? Se pegar, vai pro divórcio, né? Se pegar um recibo da esposa. Nem per irmão, né? Irmão, pois às vezes cunhado, não pega. Então, a empresa, Marcelo, e todos que nos assistem, que tem esse ambiente tão à vontade, né? Paternalista no sentido de cobrir, de trazer para baixo do braço mesmo, tende, como a doutora Glaucia bem disse, tende o quê? A ficar muito na informalidade. Ocorre que a informalidade vai na contramão dos programas de compliance, que dão segurança, que dão estabilidade, que dão condições da empresa um dia se defender. Afinal de contas, hoje pode ser amigo, mas depois de amanhã talvez não. Ou se a pessoa falecer, né, o empregado falecer, os herdeiros vão ter direito de poder pleitear os direitos trabalhistas dessa pessoa que faleceu. Será que os herdeiros vão levar em conta a forma paternalista e acolhedora que o empregador teve, o patrão, ou o gerente, ou o diretor? Não necessariamente. Então, como que a empresa pode fazer? Ela pode ter essa atuação de carinho, de cuidado com o empregado? Claro que pode, está ótimo. O ambiente de trabalho fica muito harmônico, eles produzem, né, com felicidade. Pode fazer, mas isso não é contraditório, não exclui o dever o quê? De cumprir a legislação. E cumprir a legislação não é duvidar do empregado, não é isso. É pegar os documentos, pegar as assinaturas, né, fazer aquilo que precisa ser feito, simples. Por isso, agir em compliance é agir em conformidade. Pode ser algo ainda mais completo, ou seja, que não seja só na questão trabalhista, um programa de governança corporativa que abrange todas as áreas da empresa? Pode ser isso? Ou é muito difícil fazer? É possível, sim. Obviamente que precisam de muitos prestadores de serviço, até porque vários têm, né, uma expertise na área de compliance trabalhista. O compliance que ganhou muita força a partir da Lava Jato, né, uma operação super famosa aqui no Brasil, e onde identificou que muitas empresas praticavam atos de corrupção, atos de relação com o poder público à margem da legislação, por conta, obviamente, da própria corrupção. Então, a implementação dos programas de compliance, que ganhou muita força ali no âmbito do direito penal, do direito empresarial propriamente dito, ou direito penal econômico, a gente até poderia dizer, é o quê? Fazer com que os empregados sejam proibidos, com listagem, com documentos, com conferências, com auditorias, etc. Então, os programas acabam trazendo, né, de compliance muito nesse sentido, mas de tão importante que atinge inúmeras outras áreas do direito. E a gente tende a ter um futuro onde as empresas sejam aquelas que agirem em conformidade, né, que tiveram os programas de compliance corretamente feitos. Tende a ser empresas sólidas, empresas que pode acontecer um vento daqui a dacolá, né? Ou seja, uma condenação trabalhista eventualmente, ou que tem algum outro problema, ok, mas são muito mais preparadas para estas situações, né? Como eu disse, de intempéries jurídicas, de problemas econômicos e assim por diante. Lá na empresa, quando o programa está em andamento, alguém faz o papel de fiscal ou todo mundo tem essa mentalidade? Eu tenho que fazer... É possível, né, doutora Glaucia? É possível que, por exemplo, que a empresa implemente um e-mail para receber denúncias, por exemplo, como se fosse um ombudsman, né? Ou seja, um canal de comunicação. A empresa pode eleger depende do tamanho da empresa, porque isso, obviamente ter alguém para fazer isso é um certo custo, né? Então a empresa pode sim, né, doutora, ter alguém que seja nomeado para poder
por exemplo, fazer um processo administrativo de verificação, né, etc. Um dos processos da implementação do compliance é exatamente a fiscalização. Então, sim, é totalmente possível existir uma pessoa dentro da empresa que seja, que haja como um fiscal, se realmente isso está sendo cumprido, se estão sendo observadas as práticas, os processos que estão sendo, que estão caminhando. Totalmente possível, inclusive indicável. E esses dois programas que nós falamos aqui são um auxílio depois no planejamento sucessório, doutor? De certa forma, sim. A governança corporativa ela vai tratar muito das questões do comportamento ético, das questões de atendimento às normas internas da empresa. O programa de compliance ele vai verificar o atendimento da empresa com as regras, com a legislação. Então, são programas que se complementam. O planejamento sucessório, do ponto de vista do planejamento da gestão e transferência da gestão e da administração da empresa, vai ser muito melhor cumprido e atendido quando a empresa está, obviamente, em harmonia, quando ela está efetivamente com tudo fluindo, não tem problemas na engrenagem, né? As coisas estão bem azeitadas, estão funcionando de uma maneira muito tranquila. Então, quando vem um sucessor nessa gestão, filhos ou sobrinhos ou terceiros em geral, eles vão pegar uma máquina fluindo e isso obviamente que facilita demais para que ela possa ainda crescer mais e mais. Mudar a mentalidade do patrão, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso, doutora Glaucia. O patrão é o primeiro, evidentemente, tem contato com aqueles que vão iniciar esse programa lá no... É fácil de convencer? O que vocês dizem? Quais são as grandes dúvidas ou os grandes paradigmas dos patrões quando eles entram em contato com esse tipo de programa? Entendeu? Normalmente, eles já sofreram uma ou outra ação trabalhista, tiveram problemas nesse sentido e já tem uma ideia de quererem melhorar, de querer implementar uma nova realidade dentro daquela empresa. Então já nos procuram com essa ideia e encontram nesse programa uma solução, né, uma melhora, né, nos seus procedimentos internos que vai diminuir riscos para que ele não sofra novamente um outro processo. Então, na maioria dos casos a iniciativa é desses patrões aí que já sofreram. Sim. Exato. Você observa assim, que a dor, né, que sentem por problemas ou por riscos é um grande agente de transformação dessa mentalidade. Embora nós sabemos e já encontramos por diversas vezes algumas pessoas que têm a consciência de que a empresa precisa crescer cada vez mais organizada. Então a gente observa pela experiência, Marcelo e todos que nos assistem, que há um público de fato, né, que tem já a consciência de que é preciso agir corretamente. É preciso, para crescer de maneira estruturada, sólida, é preciso ter a documentação trabalhista e outras sempre em dia, sempre organizado, fechar, né, brechas, agir com cautela e com prevenção. E outros, conforme bem a doutora Glaucia mencionou, acabam reconhecendo isso a partir do contexto mesmo no qual estão inseridas, né? Então a empresa que está ali crescendo, né, não atingiu ainda o estágio ali do voo de cruzeiro. Ela, para crescer, não pode ficar tomando pancada toda hora. Então ela precisa o quê? Tomou uma pancada, né? Tirou ali, perdeu um dedo ou dois, um pedaço da mão, etc. O que acontece? Você vai se recompor, vai organizar para não perder outro pedaço e não conseguir atingir o voo de cruzeiro. Agora e até encerrando a nossa conversa aqui, e a empresa que está à beira do precipício, você falou dela aqui, essa ainda há tempo para ela se estabelecer um programa como esse ou já é tarde demais? É possível. Veja, a empresa que está à beira do precipício, a solução pode estar lá no direito empresarial por meio da recuperação judicial de empresa, a popular RJ. Agora, dificilmente ela vai conseguir crescer e se restabelecer se ela não arrumar a casa. Então, sempre há tempo para ela agir em conformidade, para ela agir bem dentro, né, doutora? Sim. Dentro dos programas, né? Agora, no terceiro bloco do programa, nós vamos estender um pouco o assunto e vamos falar um pouco sobre pacto antinupcial. Para isso está conosco, como anunciamos no início do programa, o advogado Renan de Quintal. Doutor Jossan acompanha ele aqui para conversar junto também. Como vai, doutor Renan? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. E você? Tudo jóia. Vamos falar um pouco do pacto antinupcial. O casamento, doutor, do ponto de vista jurídico, é uma sociedade. E o que vem a ser esse pacto antinupcial? Pois é, Marcelo. A gente tem que, às vezes, separar um pouquinho, né?
a questão afetiva que envolve o casamento, as pessoas que se amam, da questão jurídica. O casamento, ele, para o direito, é um contrato. Duas pessoas, com interesses em comum, decidem constituir uma família. E o pacto, ele vem a ser justamente um documento que essas duas pessoas podem vir a fazer justamente para quê? Para regulamentar questões envolvendo patrimônio ou questões extrapatrimoniais. E o Código Civil permite isso. Ele não é um documento tão famoso, as pessoas não se utilizam tanto dele, porque hoje o regime da comunhão parcial, que é amplamente adotado, coloca o Código Civil que ele não é necessário. Para os demais regimes, sim. Então, muitas pessoas falam, vou casar pelo regime da comunhão parcial, não tem pacto, não se faz. Só que o pacto, ele vem justamente permitindo que essas pessoas coloquem questões a mais. Então, por exemplo, questões envolvendo a coabitação, envolvendo a questão dos filhos, também é possível colocar, questões envolvendo o futuro e até mesmo questões envolvendo a infidelidade, como a gente viu recentemente numa decisão aí de Minas Gerais, onde havia uma multa em caso de infidelidade de R$180 mil para aquele noivo ou noivo, no caso marido ou mulher, que cometesse. Então ele é um documento permitido, então, por isso? É permitido. Nós passamos por um momento no direito das famílias aqui no Brasil onde era muito restrito essas possibilidades, né? A gente falava que existia uma certa restrição ali do poder do Estado. Agora a gente está evoluindo para aquilo que a gente chama de contratualização dos direitos de família e sucessões. Então está se ampliando essa possibilidade e o pacto é justamente o documento que vem ganhando força para permitir que o noivo e a noiva, naquele momento pré-casamento, já comece a conversar sobre isso e coloquem ali questões que vêm desde a questão patrimonial até questões não patrimoniais. Agora, a gente observa também, né, Marcelo, que isso vem também muito do direito norte-americano, enfim, exemplos, né? Aquele ator lá famoso, Ben Affleck, né? Se eu não me engano, ele casou recentemente com a J.Lo e eles fizeram também, né, um determinado documento semelhante a esse, que aqui no Brasil é um pacto antinupcial, onde estabeleceram uma multa milionária, né? Então, veja, são as partes, né, o noivo e a noiva, maduros, capazes juridicamente, né, na perfeita disponibilidade dos direitos, que vão estabelecer, dizendo, olha, aqui não queremos, né, que seja assim, ou ao contrário, queremos que aqui, nesse caso, efetivamente seja de tal maneira. Isso em relação, por exemplo, a crianças, né, ao patrimônio, especialmente, às vezes até mesmo a animais, né? Então, assim, olha, se eventualmente ocorrer um determinado divórcio, né, querem que já seja estabelecido algumas regras. Óbvio que tudo isso vai depois ser submetido à justiça, para que ela possa olhar e validar se de fato aquilo ficou dentro dos limites do que é possível contratualmente falando. Ou se extrapolou, aí entraria no âmbito da ilegalidade. A gente não imagina, mas cachorro, por exemplo, um cachorro que, né, com um divórcio dá problema, não é? Tem que ver mesmo, não é? Pode ser mais uma briga, não é, doutor? Exato. Hoje em dia o cachorro é considerado um ente familiar mesmo, né? Até pensões alimentícias para cachorros, para pets, né? Estão sendo decididos. Convivência, né? Direito de convivência. E isso tudo é possível se colocar num pacto para evitar maiores conflitos no momento do divórcio, que já é um momento difícil, e muitas vezes estando ali regulamentado, isso já facilita. Mas o que então, explicando mais detalhadamente, o que deve conter o documento para que ele seja válido, doutor? Perfeito. Primeiro, ele é uma escritura pública, tem que ser feito num tabelionato, tá? Então, os noivos, né, eles vão até um tabelionato, não precisa de advogado, mas a gente sempre orienta a importância de se ter, porque o advogado é quem vai trazer várias discussões jurídicas que estão nos tribunais e que refletem depois, como o Dr. José bem colocou, na validade daquelas cláusulas. E, claro, se seguir de um casamento, né? Claro que o noivo e a noiva sendo pessoas capazes, se for menor, muitas vezes precisa de uma validação do pai ou da mãe, e depois tem que se seguir do casamento, né? Se não se seguir, ele perde a sua eficácia, porque como ele é um pacto antinupcial, ele é justamente antes do casamento. Se o casamento não ocorre depois, ele acaba perdendo. Então, uma vez ele feito a escritura no tabelionato, ele é levado até o cartório, onde as pessoas vão se casar, e junto ele é colocado na certidão de casamento. Depois ele pode ser modificado ou não? Ele pode ser modificado, tá? E é importante aqui colocar que se vier a ser modificado o regime de bens que está ali, aí possivelmente ele precisará ir a juízo, ou seja, pedir para que o juiz altere aquele pacto. Por quê? Aí não é uma questão do pacto em si, do documento, mas sim da questão do regime de bens. Se ele tiver alterações apenas ali no âmbito, por exemplo, de convivência, na questão do pet, por exemplo, é possível uma alteração sem necessidade de ir até o judiciário. Mas se for afetar a questão dos regimes de bens,
como o próprio Código Civil prevê que aí precisa se ser em juízo, aí ele tem que ser alterado judicialmente. Isso porque até 2002, no Código Civil anterior, não era possível alteração de regime matrimonial. Então as pessoas às vezes até se divorciavam e depois casavam de novo, eventualmente. Agora, a partir de 2003, quando passou a viger o Código Civil, então completou agora recentemente 20 anos já, foi permitida a alteração do regime matrimonial durante o casamento. Só que, como o Dr. Renan bem disse, mediante verificação e deferimento, homologação judicial. Então, quando se altera o pacto e vai alterar o regime de bens, já que o pacto também faz a escolha do regime matrimonial, então precisaria levar aí ao judiciário. Doutor, o pacto vale também para a união estável? Essa é uma pergunta muito boa, tá, Marcelo? Existe uma discussão muito técnica sobre isso, uma aula de mestrado, inclusive a gente debatia aqui na UEL uma vez. É polêmico o negócio. É polêmico, mas assim, é uma questão mais tem a ver com o nome do que propriamente com a prática. Isso porque o pacto, no Código Civil, ele está ligado ao casamento. Então ele é um ato solene e tudo. A união estável é totalmente diferente do casamento porque ele é um ato que não precisa ser feito nada, ele basicamente nasce ali do dia a dia, claro que ele pode depois se transformar numa escritura ou num contrato. Então muitas pessoas entendem o seguinte, que diante disso o pacto está ligado ao casamento e não à união estável. No entanto, na prática, isso pouco importa porque é possível que daí o companheiro e a companheira, quando decidirem ir ali e regulamentar a sua união estável perante um cartório ou até mesmo através de um contrato, coloquem as cláusulas que estariam no pacto nessa escritura ou nesse contrato de união estável. Portanto, na prática, é possível se fazer também, mas talvez o pessoal vai discutir um pouco a questão do nome. Então, assim, na prática é possível se fazer, mas o nome que tem a discussão. O que a gente recomenda é assim, por ser um pacto antinupcial e não tendo as núpcias, como o Dr. Renan bem disse, não faz sentido ter o pacto. Então, para aqueles casais que estão em união estável, ou seja, uma convivência pública, duradoura, né, e com o objetivo de constituir família, quando eles estão nesse viés e eles querem efetivamente dar detalhes desta relação, então que faça o quê? Faça um contrato ou particular ou então no tabelionato, registrando mesmo ou até mesmo ali público, de modo que coloque esses detalhes. Os mesmos, como o Dr. Renan bem disse, os mesmos que estariam no pacto antinupcial, mas coloca o quê? Nesse documento que é o contrato ou termo de reconhecimento de união estável, por exemplo. Só do ponto de vista prático. A moça vai se casar e vai para o pacto antinupcial, ela tem a joia, que é a herança de família, lá veio da avó, tá? Isso consta num pacto antinupcial ou não? Ou não precisa? Pode constar, Marcelo, pode constar. Sim. Questões patrimoniais, mesmo que numa situação dessa o bem já seria dela, por ser um bem anterior ao casamento, é possível se colocar ali algumas questões específicas. Por exemplo, imóveis. É claro que o próprio Código, casando no comunhão parcial de bens, os imóveis que você tem antes do casamento, que já são seus, não vão se comunicar no eventual divórcio. Mas muitas vezes a orientação é coloque, olha, especificamente esses bens, porque isso é possível, inclusive, de ser registrado depois na matrícula para se preservar e para evitar uma discussão futura, até mesmo em caso de subrogação. O que é isso? É você, por exemplo, vender aquele imóvel e comprar um outro. E aí você deixou aquilo bem anotado que, olha, aquilo ali era bem particular, inclusive no meu pacto constou que aquilo não ia comunicar e os frutos dele também não se comunicam. Então é uma proteção muito grande, inclusive na parte patrimonial, e o anel aí poderia ser colocado também. Exato. Não, então, não dá briga, não dá processo, não dá nada, é isso? Quem quer evitar problemas um dia que tiver já diante de uma situação de confusão, é muito recomendável ter um pacto antinupcial, porque ele já vai ajudar a preparar as situações. Veja, não é que vai ajudar a divorciar, mas vai fazer com que esse divórcio, que eventualmente já estiver ocorrendo, seja muito mais leve, muito mais tranquilo de ser superado. E se for um casal que tem uma sociedade empresarial, e aí se casa, tem que constar no pacto tudo isso, como é que faz? Sim, eles podem sim, Marcelo, eles podem fazer constar, até porque aquela questão patrimonial, né? E a questão da própria lida do dia a dia, do cotidiano deles, né? As cotas que eles têm, cada qual desse casal tem cotas patrimoniais. E essas cotas são bens, né, que vão ser declarados no imposto de renda. Então, da mesma maneira que imóveis ou que outras situações, as cotas patrimoniais também precisam entrar nessas previsões. A junta comercial, inclusive, permite que se registre lá a questão da existência do pacto, colocando a questão das cotas ou da sociedade empresária. Pode ser via junta comercial. Também. Sim, o pacto você faz no tabelionato, depois registra lá a verba junto à Juscepar. No caso aqui do Paraná. Muito interessante. Em outras palavras, hoje é extremamente indicado isso, porque
É aquilo que vocês falaram, é um instrumento de proteção, sobretudo. Sim, assim, veja, qual o melhor momento para fazer, né, de certa forma? É a hora que está bem. A hora que está no momento do noivado, que tudo está fluindo bem, eles vão ter bom senso e tal. No final, a hora que está brigando, é muito difícil ali que um aceite uma propositura de um acordo. Então, quando aquilo já está pré-estabelecido, fica muito mais fácil depois. A própria Gisele Bündchen agora, né, que se divorciou, o pacto antinupcial foi justamente um instrumento que facilitou e muito o divórcio dela ali com o jogador americano lá. E Tom Brady. E era muita coisa, hein? Exato. Doutor Renan de Quintal, muito obrigado. Doutor Jossan, mais uma vez, grande abraço, bom trabalho. Muito obrigado. A gente que agradece aqui o convite.